tenho aqui aberto o Gretl. Então a gente vem abrir dados. Eu vou pedir desculpa pela minha voz baixa, que eu tô um pouco gripada. Aqui então, arquivo de usuário. Já tá no... eu deixei o meu material no desktop. Baixei os arquivos lá. Aqui ele não vai aparecer. Então a gente procura em CSV, que é um formato de arquivo que abre no Excel. Mas é interessante que para trabalhar no Gretl não se abra antes do Excel. Tu salva o arquivo, não mexe nele e abre direto dentro do Gretl para ele não embaralhar os dados. Tá? Se mesmo assim ele embaralhar algum problema no Windows, aqui então vou escolher esses dados. Logo que tu clica, ele vem aqui, Gretl abrir dados, pergunta se quer que interprete como série temporal dados de painel, a gente diz que sim. Série temporal avança, é mensal, e aqui a gente começa em 99.2.08. Só digitar ali, ok. Ele tem que terminar em 2016.03. Ok. Fecha. Ele criou aqui uma variável V1. Esse zero constante, acredito que ele se refira às datas. Ok, vamos ver o gráfico dessa série. Ok, ela tem que ter mais ou menos uma cara parecida. Ou pode estar subindo, pode estar fazendo uma parábola, pode estar se formando, mas geralmente são assim. Algo sobe, desce, ou está reto com a normal, ou então mas ela tem uns picos. Se tu tiver picos para baixo, uma coisa muito esdrúxula, provavelmente os dados foram corrompidos, tá? Então, para esse trabalho, o formato geral dos colegas está sendo assim. Ok, temos esse gráfico. Então, vamos analisar. Então, aqui ele tem tendências sazonais, né? Que são representadas por esses picos, né? Então, ele tem uma certa altura, mais ou menos aqui, em torno de uns 10, 15, né? Unidades de venda, se não me engano é 1000, né? Cada valor é em 10.000. Então você tem que verificar direitinho o que é. Como que eu sei que dado é que eu estou vendo? Eu venho aqui dentro desse quadradinho do Gretl e depois eu clico aqui no gráfico e ele me diz exatamente onde eu estou clicando, né? Aqui no pico aqui em cima desse pico eu estou no valor 82, né, de vendas, e eu estou no dado 2008. Volto aqui, então eu estou novamente em 08, agosto, né? Então isso se repete. Se eu ainda tiver dúvida, eu posso dar uma olhadinha aqui e vejo no 08 sempre tem, 81, no 07 tem 70, no 09 tem 70, no 08 sempre cresce. E vou dando uma olhadinha. Então eu tenho aqui uma sazonalidade e também dá para verificar que tem uma tendência decrescente bem definida. Então, passos no Gretl. Para tirar, a primeira coisa que a gente vai fazer, analisou, vamos tirar os picos de sazonalidade. Para isso, a gente tem que acrescentar uma variável em dummies sazonais. Então, acrescentar dummies sazonais vai criar 12 variáveis diferentes, DM1 até DM12. Para nós é só interessante tirar a 8. Então, a gente vai acrescentar 8, vamos fazer o oposto. Então, aqui, damos um del, até 8. Ele vai abrir essa janelinha, essa outra janelinha com a lâmpada. E de novo, dá um del, damos um sim, ok. E chegou no DM8. Quando a gente chega nesse ponto, a gente vai criar um modelo para verificar. Estou fazendo aqui por partes, né? Eu poderia tirar tanto tirar a sazonalidade e a tendência decrescente junto, mas vamos fazer separar. Eu vou fazer isso separado, justamente por um motivo que eu vou falar depois sobre a diferenciação.
Então, mínimos quadrados ordinários, aqui a gente usa V1 a variável dependente, DM8 e const nos regressores, tá? E dá um OK. Ele vai aparecer essa janela. Aqui a gente vê que a constante e o DM8 são significativos, então a gente vai manter a constante no modelo depois. Para verificar como que ele fica sem aqueles picos, a gente vem salvar, resíduos, ele vai criar uma variável, o hat, damos um OK. Ele vai criar nesse prompt principal aqui. Esses resíduos, a gente clica aqui para ver como é que se comporta. Clica 2 vezes, gráfico, OK, ó, tiramos as stubs. Antes, então, ele estava assim, né? Esse na frente, esse do lado, e retirando os picos ele ficou dessa forma. Agora a gente vai retirar a tendência decrescente, né, determinística aqui. A gente vem novamente modelo, mínimos antes disso, desculpa, a gente vai acrescentar uma variável que está aqui na tendência temporal, a variável time. Tá? Então, acrescentar tendência temporal a variável time. Essa variável que ela vai fazer decrescer no tempo e tornar ela constante, ou seja, uma reta normal. Ela não vai ficar uma reta, né? Mas ela deveria ficar em volta de uma constante, esse é o objetivo. Então, a gente vem novamente o modelo, vamos aplicar mínimos quadrados ordinários. Só um minuto. Então, vamos criar o modelo, mínimos quadrados ordinários. Aqui a gente começa com a variável dependente V1 lá desde o início. Então, a gente vai tirar tanto os picos de sazonalidade, quanto vamos regredir no tempo. Né? Damos um OK aqui. Todos são significativos. Vamos fazer aqui, então, vamos salvar os resíduos. Então, a gente vai gravar os segundos resíduos como o hat, dá OK. Voltamos aqui no prompt e vamos dar uma olhada como ele se comporta. Tá? OK. Eles parecem, eles estão, né, alinhados por uma constante aqui, mas eles parecem bem estocásticos, a gente precisa que eles sejam estacionários. Para testar a estacionariedade dos resíduos, a gente vai fazer o teste de Dickey-Fuller aumentado. Tá? Então, nesse segundo resíduo, né, que a gente tirou a sazonalidade e a tendência, a gente vem em variável, testes de raiz unitária, teste de Dickey-Fuller aumentado. Tá? Aqui pode ser deixado 14, não vai ter problema. Aqui a gente coloca teste sem constante, tá? O restante a gente tira, usar nível de variável, deixar tudo OK aqui. E OK. Ele vai abrir essa janela, dizendo teste sem constante, hipótese nula da raiz unitária, o teste aumentado, e ele vai retornar esse valor de p-valor assintótico aqui. Tá? Esse p-valor é o que a gente vai analisar. Se esse valor for menor que 0,05, ele é estacionário. Se ele for maior, ele é não estacionário. Nesse caso, então, ele é não estacionário. Então, o que a gente precisa fazer para deixar ele estacionário? A gente tem a técnica que a gente aprendeu foi pela diferenciação, né? Então, a gente vai fazer diferenças nele. Onde a gente vai fazer a diferença? A gente vai fazer a diferença neste gráfico aqui, tá? Não naquele último. Eu acho que eu fechei ele, tá? Mas a gente vai fazer ainda nesse, qual? No dos resíduos, tá? No primeiro resíduo. Só aquele que a gente tirou a sazonalidade, tá? A gente precisa tirar a sazonalidade, porque se tu fizer a diferença em cima
do modelo com os picos de sazonalidade, ele vai aumentar, ele vai criar mais novos picos de sazonalidade, porque ele vai diferenciar uma da outra. Então, aqui no resíduo do modelo, a gente vai diferenciar. Como? Seleciona o resíduo 1, aquele primeiro, sem a sazonalidade. Vamos em acrescentar primeiras diferenças das variáveis selecionadas, tá? Ele vai criar uma nova variável de URAT, que é diferenciada. Clicamos 2 vezes, né? Tem valores aqui, ele volta a trabalhar em 0 e clicamos no gráfico. Ele parece bem estacionário. Notem que, embora a gente tenha feito a diferença em cima deste gráfico aqui, né? Ó, ele além de ele ter perdido esse caráter estocástico, ele ficou estacionário e também ele perdeu a tendência decrescente dele, tá? Então, é a partir desse que a gente vai começar a modelar, vai ver os candidatos à modelagem dentro da família Arima, ok? Eu vou deixar o resto agora essa parte. Antes disso, vamos fazer o teste para ver se ele realmente... variável, teste de raiz unitária, vamos fazer o de Fuller aumentado para ver se esses resíduos, eles realmente são estacionários. Mesma coisa, não, ok. Abriu novamente a janela. Tem valor assintótico? Deu menor que 0,5? Deu, né? E menos 0,06 é 10 a menos 0,6. Então, um valor bem pequeno, próximo de 0. Ok, passou no teste. Então, é esse que a gente vai trabalhar. Opa!